internautas, tudo bem? Está começando mais um programa, Eu Acho, né? Um programa que vem para debater assuntos do cotidiano, do Acre, do Brasil e do mundo, né, Matheus? Hoje, Matheus, a temática é a redução da maioridade penal, né? Um tema que está aí em debates aí, né? Nos botiquins, como você fala, Matheus, nas universidades, nas igrejas. Porque o que está acontecendo na nossa nação? A nossa nação hoje está vivendo um caos da segurança pública. Hoje a nossa sociedade está vivendo uma espécie de guerra civil, né? E hoje o que a gente vê são os menores ditos infratores, né? Ou aqueles mais radicais que chamam de verdadeiros marginais, vagabundos, que estão aí tomando de conta, porque a lei está amparando ele em vez de amparar o cidadão de bem, né, Matheus? E o que você, Matheus, aí acha sobre esse assunto? O que você tem que falar aí para os nossos internautas? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a participação de todos os nossos amigos internautas, aqueles que curtiram o programa anterior. Alan, eu acho que, como você falou, a questão da nossa lei, a nossa lei nacional é uma lei defasada, é uma lei cheia de brechas, né? É uma lei onde beneficia poucos em detrimento de outros. E de uma forma especial o nosso Código Penal brasileiro, que é um código ultrapassado, um código medieval de 1940, e o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que infelizmente só serve para amparar vagabundo, só serve para amparar bandido. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é feito meio século depois do Código Penal brasileiro, e nós vemos quando um adolescente, um bandido, eu quero falar assim, mata outro, aí a gente vê o Estatuto da Criança e do Adolescente amparando essas pessoas. Eu quero ver o Estatuto da Criança e do Adolescente levantar bandeiras contra o aborto, contra o infanticídio, contra a matança de crianças indígenas nas aldeias, enfim, contra essas coisas. Não, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está aí, mas está amparando quem? Bandidos, garotos que se responsabilizam. Se eles podem votar, eu acho, se eles podem votar, se eles podem fazer sexo, vender, comprar, fumar maconha em qualquer canto, eles também têm que responder pelos seus atos. Eu acho isso. Matheus, é interessante, Matheus, porque você está aí jogando toda a culpa em cima daquele jovem, né, que a gente que trabalha com a ciência, alguns psicólogos, né, a criança e o adolescente, ele, em certos pontos, eles se tornam vulneráveis, né, à ação de pessoas mais velhas, né, aí fica complicado a gente julgar uma pessoa que é vulnerável e julgar as escolhas que ele fez. E quando a gente vê que, na verdade, o que eu acho, que a falha maior está no sistema. E quando eu falo no sistema, eu estou falando de algo muito maior do que o Estado, do que o governo, muito maior do que um cidadão por si só. É muito maior que isso, é um conjunto disso tudo, né? Porque o sistema hoje que vigora é o sistema capitalista, né? E esse sistema capitalista tem como base o neoliberalismo, o consumismo exacerbado, né? Aquele negócio de consumir por consumir, né? Então, o que a gente vê, Matheus? É um jovem que é posto numa sociedade de desiguais, né? Onde ele vê um que é muito mais que ele, muito melhor que ele. Melhor por quê, Alan? Porque anda de tênis de marca, anda de blusa de marca, anda de óculos, anda de carrinho. E por que ele não pode andar daquele jeito se aquela pessoa corre o mesmo sangue que ele, tem o mesmo material orgânico que ele? Por que aquela pessoa é melhor que ele? Por que ele não pode ter os mesmos privilégios? Por que ele não pode ter as mesmas coisas que aquela pessoa? Eu só acho que é uma coisa, Matheus, é que o sistema que está construindo verdadeiros monstros. Enquanto a desigualdade, a falta de emprego, a falta de oportunidades forem desiguais, continuará havendo mutantes iguais a esses, verdadeiros monstros, irão continuar crescendo. Alan, eu acho que nós devemos parar com a hipocrisia. Parar de passar a mão na cabeça de vagabundo. Nós não estamos falando de crianças que estão brincando da manja e por lá um cai e bate a cabeça por acidente numa pelada no meio da rua. Não, nós estamos falando de crianças de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
anos, que sabe manusear uma metralhadora alemã, que sabe manusear uma pistola de uso exclusivo do exército. Nós estamos falando de crianças entre aspas, que sabem manusear armas de alta potência, pessoas que estão ceifando vidas, pessoas que estão destruindo famílias, matando pai de famílias, tá? Bandidos que estão estuprando filhas de homens de bem, bandidos que estão vendendo droga no portão das escolas para os nossos filhos. Nós não devemos passar a mão na cabeça de tais pessoas. Eu tenho dados aqui, por exemplo, na Alemanha, a maioridade penal é 14 anos, na Argélia 13 anos, na França 13 anos, na Índia 7 anos de idade, na Itália 14 anos, na Inglaterra 10 anos, na Suécia 15 anos, na Rússia e no Japão 14 anos. Gente, peraí, o Brasil está certo e o mundo todo está errado? Será que o mundo todo está fazendo políticas preventivas erradamente e o Brasil está certo? Nós temos que entender isso, aluno. Nós temos que entender que enquanto o cidadão de bem está preso que eu digo dentro de casa, amordaçado, você mesmo falou, certa vez você foi no estado do Brasil com sua família, e ali você não pôde conhecer os pontos turísticos com medo de quem? Dos menores. É dos menores mesmo, porque eles sabem, o cidadão tem 17 anos e 11 meses de idade, mata o pai de família, mata o homem trabalhador, e ele diz, eu vou engordar, vou passar um tempo ali na casa de reabilitação, na engorda, comendo à custa do Estado. O Estado tem que rever isso. Eu acho que o Estado ele tem que aplicar sim normas preventivas, mas quando as normas preventivas não dão resultado, eles têm que aplicar normas repressivas. E a norma repressiva tem que ser dura. Não é o adolescente ir para uma escola, limpar parte de escola, não é o adolescente ir para um hospital, limpar banheiro de hospital, entregar carta, não. Ele tem que ser penalizado pelo crime que ele fez. Se ele roubou uma galinha, bem, está certo, ele vai limpar o pátio de uma escola, mas se ele ceifou uma família, se ele estuprou uma criança inocente, ele deve se pagar, ele tem que cumprir sua pena, tem que apodrecer na penal. Muito interessante, né? Mateus, vamos dizer que o Mateus ele represente a voz do Brasil, né? A voz do povo. A voz do povo. Do povo que sofre. E esse mesmo povo que elege aqueles políticos que vão nos representar e às vezes nos representam mal, né? Esse mesmo povo que não se levanta quando a gente vê um Supremo pegar e livrar mensaleiros. É esse mesmo povo que fica calado quando a gente vê tanta coisa errada. Aí esse povo se levanta para pedir prisão de menor, né? E quando os maiores bandidos não são os que andam com fuzil na mão, não. Os maiores bandidos não são aqueles que andam vendendo droga, não. Às vezes, a arma mais perigosa é uma caneta, que está ali assinando, desviando dinheiro que era destinado à educação, desviando dinheiro que era destinado a lazer, a esporte, a cultura. Porque é isso que está faltando nas favelas do Rio de Janeiro, nas favelas de São Paulo, né? Nos lugares aí do nosso estado, como Taquari, como Papoco, Caladinho e tantos outros cantos, que vemos pessoas que estão morando em situações precárias, não é porque querem não, é porque foi imposto para eles. Você não pode, é só isso que essas pessoas têm pego na cara. Você não pode ter trabalho, você não pode ter um carro, uma casa, você não pode ter nada, você tem que ficar calado, e a gente está calado. Aí quando essa pessoa pega uma arma, porque ela não aceita essa situação, aí vem pessoas assim, e pede prisão, e quando os verdadeiros bandidos estão soltos, abraçados com o povo, aí vem, eu não entendo isso. É algo assim que eu ainda busco entender, né? Não é passando a mão na cabeça de ninguém, mas é fazendo uma reflexão profunda, porque nós somos culpados pela violência que está se instalando, nós somos culpados por cada criança que nós perdemos por crime, nós somos culpados. Alan, eu acho que muito
mas eu acho que esses bandidos de colar em branco também terão a sua vez. Nós vamos sentar assim a ripa neles nos próximos programas. Mas a questão hoje são os bandidos, os menores infratores, que esses bandidos, eles têm que cumprir sim pelos seus atos, como eu digo. Então, já que a sociedade brasileira não entra em um denominador comum, em um acordo, eu sugiro que nós façamos um referendo, façamos um plebiscito para decidir o que é melhor para a nossa nação. Se você acha, você povo brasileiro, povo acriano, se você acha que está bom uma pessoa de 17 anos e 11 meses matando, roubando e ficando tranquilo aí, tudo bem, eu não concordo com isso. Eu acho que ele deve sim sofrer penas severas, e eu acho que a lei brasileira é uma lei muito branda, é uma lei muito tranquila. O cara mata outro, depois de 3 anos ele é egresso na sociedade, Mas, Alan, muito bem, o nosso programa vai chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os nossos amigos de Brasileia, de Epitaciolândia, nossos amigos lá de Sena Madureira, que nos ligaram, que nos mandaram sugestões, os nossos amigos de Classes de Castro, minha amiga Margarida. Gostaria de mandar um grande abraço aí para você, para toda a sua família, e dizer para vocês, internautas, que vocês também podem entrar em contato conosco, nos dando sugestão pelos telefones 9913-8676, 9997 4551, 9942-4237. Eu gostaria de agradecer a todos, agradecer a você, Alan, pela sua bela colocação, e que viva a família no nosso estado, que viva a família no nosso Brasil, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Vamos curtir.